santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? Vamos sentar, pegar nossa Bíblia, abrir no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Acharam? São Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Acharam? Amém? Vamos ler. Chegaram a Jericó. Ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Essa palavra, ela é uma palavra muito forte para quem quer realmente ter um segmento com Cristo. Nós vivemos um mundo, às vezes, de muitas ilusões, porque a gente decide vir para um retiro, decide caminhar com Jesus, mas a gente quer uma vida de muita moleza. Quando Jesus começa a pedir algo mais forte para a nossa vida, a gente já diz: não quero essa igreja, eu não quero esse caminho, porque é muito difícil. Mas eu quero dizer para você hoje que caminhar com Jesus é difícil mesmo.
Quem vem aqui pensando que tem moleza nesse caminho, está muito enganado. Primeiro, eu preciso entender o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho é um caminho de bem-aventuranças. Bem-aventurado é quem for perseguido, caluniado, incompreendido. Bem-aventurado é quando você chorar. Bem-aventurado é quando você for misericordioso. Bem-aventurado quando você for puro, puro de coração, puro de mente. Então, caminhar com Jesus é um caminho exigente. Só os fortes conseguem caminhar neste caminho. Agora, quem quer forte? Todos os batizados. Você foi batizado nesta igreja católica, apostólica, romana? Então você é uma pessoa forte. Então, a partir do batismo, você não pode mais usar de palavras que não é palavras da palavra de Deus. Tipo, nada dá certo na minha vida. Eu não consigo nada. Eu rezo há anos, irmã, nada muda. Como nada muda? Já ouviu alguém dizer isso? Como que uma pessoa pode rezar há anos e nada mudou? Alguma coisa talvez não aconteceu conforme ela queria. Mas que o caminho teve uma mudança. Só de você perseverar e estar aqui é uma mudança ou não é? Pois é. Se Deus, que é Pai e escuta o clamor dos seus filhos, então a primeira coisa que eu preciso entender no caminho de Deus. Deus nunca vai fazer a gente viver nessa terra sem nenhum sofrimento. Porque nós ainda não somos santos e não vivemos a plenitude da eternidade. Nós só não teremos dor, lágrimas, sofrimento, doença no céu. Agora, se você não quer ter nada disso, pergunta para o teu irmão, você já quer entrar no céu hoje? Eu tenho certeza que muitos não querem. Não é verdade? 100% de certeza. Irmã, mais um pouquinho, né? Para ver se muda alguma coisa. Então, nós viemos aqui para fazer essa experiência de Deus. Agora, eu quero que vocês aproveitem bem esse retiro. Deus preparou esse retiro com muito zelo. Primeiro, sem a gente combinar nada, o padre Luiz César está aqui com a gente. Mas quem que combina essas coisas? É o Espírito Santo, é a Virgem Maria. Eles conversam entre eles, eles decidem tudo. E muito antes do padre Walter persistir comigo, porque esse persistiu muito. Chegou uma hora que eu falei, Jesus, eu só tenho dia 15 de novembro, que era o dia de eu estar em Curitiba, que hoje começa o congresso da misericórdia em Curitiba, e eu deixei, se vocês olharam no meu planejamento, era para mim estar lá hoje. Mas a persistência dele me levou a entender que eu precisava estar aqui este ano. Então eu falei, padre, pode ser esse dia? Ele falou, pode, irmã Zélia. Já que não tem outro, tem que ser esse. E aí, Deus preparou com muito sacrifício esse retiro. Para quê? Para a gente aproveitar bem, inclusive eu. A gente veio aqui, eu não sei mais do que vocês não. Porque nesse dia, Deus também quer que a irmã Zélia, de alguma forma, adentre mais profundo no coração de Deus. E lá eu possa descobrir as suas riquezas. Bem, nós pegamos um texto hoje, que não foi por acaso, foi Deus que deu. O texto de Bartimeu. Quem é Bartimeu? Eu amo este texto porque aqui eu me identifico muito com Bartimeu. Primeiro, Bartimeu, ele toma uma decisão de sair da beira do caminho, de sair do comodismo, de sair de uma vida
que talvez ele viveu há anos, mas esta vida não lhe proporcionava a verdadeira felicidade. E qual era esta vida? Era uma vida de cegueira, uma vida de miséria, uma vida de pedinte, uma vida de mendigo. E de repente, ele viu e percebeu que uma multidão estava atrás de um homem. Como era esse homem? Jesus. Quem já foi para Israel aqui, vai poder fazer memória desta cena e deste lugar. E neste lugar, então, ele anda no meio da multidão gritando. E o que ele grita? Ô gente, vocês não escutaram não? A Bíblia. Mas vamos falar isso bem bonito? Porque esta é a nossa oração. Jesus. Mais uma vez, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de... Gente, é lindo isso. Primeiro, ele proclama que Jesus é o filho de Davi. Então ele faz memória à genealogia de Jesus. E aqui, é isso que eu acho bonito. Ele começa a gritar. De repente, sempre tem um povo, né? O povo que pensa que fez experiência de Deus, já viu gente assim? Que é mais santo do que todo mundo. Eles estão ao lado de Jesus. Talvez todos quietinhos, né? E de repente aparece alguém gritando. Eu fico imaginando a cena. Como se entrasse aqui, todo mundo quieto, entra alguém gritando aqui. Qual é a atitude daquele povo? Aquele povo que está junto com Jesus, que talvez dentro deles, nós estamos aqui na presença do rei, e entra alguém, todo desequilibrado aqui, gritando no nosso meio, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E o que acontece? O povo manda ele calar a boca. Fica quieto, você está atrapalhando. Como é duro quando a gente sente que a gente está atrapalhando, né? Pois aquele rapaz deu atenção àquela voz, daquele povo que mandou ele calar a boca. Não, ele gritou mais alto. E é isso que você tem que ser dentro da igreja. O que não vai faltar é gente para apontar os teus defeitos. O que não vai faltar é gente para te acusar. É gente para te maltratar. É gente para dizer para você, sai disso. Agora, esse negócio aí de monte de Nossa Senhora, você vai subir lá naquele monte para quê? Né? Vai lá beber a água da fonte? Para quê? Gente, o que tem de gente do mundo que não quer ver a gente íntimo de Deus, o que tem de gente no mundo para poder atrapalhar a nossa vida de oração, não está escrito. Então, aqui a gente vai ver um caminho de persistência. Diga para você mesmo, eu tenho que ser persistente. Por aquilo que eu desejo ganhar de Deus. Olha só, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Meus amados, se você está rezando um rosário todo dia, que é isso aqui, ó. Rosário. Se você está rezando um rosário, que rosário é isso aqui, viu gente? 4 terços. Todo dia. E tem alguém que está na tua orelha dizendo que não precisa de tanta reza.
fuja desta pessoa. A única pessoa que não quer ver a gente rezando mais é o demônio. Nossa, irmã, será que essa pessoa é o demônio? Não, ela não é o demônio. Mas que tem uma maldade nela que não é de Deus. Porque se você reza o rosário com fidelidade e aparece alguém no teu caminho para dizer e tirar isso de você, isso não pode vir do Espírito Santo. Tudo que nos leva a rezar menos não vem de Deus. Mas, irmã, talvez é meu marido. Então você vai ter que rezar mais pelo teu marido. Talvez esta arma já está incomodando ele, porque a tua oração já está fazendo com que o caminho da libertação aconteça na vida do teu esposo. E por isso, se tem uma voz negativa para você parar, então você deve persistir ainda mais. Então, se é para mim não rezar um rosário, eu vou rezar agora 2 rosários por dia. Mas que eu vou vencer, em nome de Jesus, eu vou vencer. Não foi isso que o cego Bartimeu fez? Ele gritou ainda mais alto. E aí o que aconteceu? Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo o que para ele? Jesus olhou nos olhos desse cego e disse para ele: coragem, levanta-te, ele te chama. Gente, eu fico imaginando a cara do povo, todo mundo ali achando que estava fazendo tudo que Deus estava pedindo, Jesus estava pedindo. De repente, Jesus olha para alguém que grita, alguém que o povo repreendeu para ficar quieto. E Jesus fala: é esse que eu quero, chamai-o, trazei-o aqui. Gente, Jesus parou para dar atenção ao grito daquele cego. E aí, Jesus olha para ele e diz para ele o quê? Coragem. Olha para o teu irmão, diga aí para ele: coragem. Mas diga com convicção: coragem. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nesse dia. Talvez é de um marido, porque está tão difícil, né? O que eu estou rezando para as meninas casar, não está escrito os meninos também. Porque eu nunca vi tanto desencontro. Dá vontade de pegar os rapazes e as moças e fazer um casar com o outro, porque é muita gente desencontrada. E como é duro a espera, quando uma mulher já atinge 37 anos, o desespero, porque quer ser mãe. E aí, o que Jesus está dizendo para você? Não desista, coragem, levanta-te, põe-te de pé e luta, continua lutando pelo teu sonho é casar, lute por este marido, ele está escondido em algum lugar, minha filha, tira as vendas dos olhos dele. Se um rosário não está dando, põe 2 rosários, é uma meta que você quer ver o teu marido esse ano, então use mais de oração para visualizar o grande milagre de Deus. Mas, irmã, eu rezo, nada muda. A Madre Basileia, ela diz para nós o segredo da oração, e ela escreve uma coisa muito bonita, que eu particularmente gosto muito. A gente vai ter dias sombrios de tribulação. Todos nós conhecemos dias sombrios de sofrimento, talvez pela perda de um ente querido, é ou não é verdade? Quem que sabe do que vai acontecer no dia de hoje? Quem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Ninguém. Ninguém tem conhecimento nem de um minuto depois do que vai acontecer.
Se a gente soubesse o que iria acontecer hoje à tarde, talvez a gente ficava mais preparado. Mas ninguém sabe. Mas veja, talvez por termos ficado extremamente desapontados, talvez por algum sofrimento emocional ou físico, devido à doença ou à solidão, em mais de 70 anos de caminhada com Jesus, ela diz: verifiquei que há algo de suma importância. Não se deixar impressionar, nem desanimar pelas provações e tribulações, até o ponto de abandonar ou diminuir a oração. O Espírito Santo me mostrou como é essencial que busquemos refúgio na oração. Se quisermos superar as aflições, é exatamente o momento em que devo dizer a Jesus: eu confio nele e creio que ele pode cuidar da minha tribulação. O que nós vamos dizer na hora da dor, na hora da solidão, na hora do medo? Jesus, eu confio em vós, que é um dizer que está no quadro de Jesus misericordioso. Jesus, eu confio em vós. Teve uma etapa da minha vida que eu passei por um momento de cruz muito forte. Eu digo para vocês que eu fiquei por horas diante desse quadro de Jesus da misericórdia, e a única oração que eu conseguia fazer era olhar nos olhos dele e dizer: Jesus, eu confio em vós. E aquela oração mudou o rumo de uma história de dor para uma história de milagre. Tem momentos na nossa vida que nem mesmo vontade de rezar a gente tem, não é? Nesta hora, a gente deve recorrer ao sacrário, ficar lá quietinho, da presença de Jesus. Isso é uma oração. Ou então pegar uma cruz e contemplar o rosto de Jesus nessa cruz. Ficar na presença dele já é uma oração. Então, ela diz assim: aprendi como é decisivo crer que Jesus é maior do que meu sofrimento. Diga isso para o teu irmão agora: Jesus é maior do que teu sofrimento. Jesus é maior do que tuas lágrimas. Jesus é maior do que a tua dor. O grande problema é que a gente não busca Ele. É ou não é? A gente busca todas as ajudas do mundo. Aí quando nenhuma dá certo, então a gente recorre a quem? A Ele. Deveríamos fazer o contrário. Não é isso que diz a Bíblia? Sim ou não? Aonde que está esse texto? Tem gente que nem trouxe a Bíblia hoje, né? Diga para o teu irmão: um grande soldado precisa ter arma na mão. Como a gente vai para a guerra sem arma? Irmã, está lá em casa. Tem gente que nem tem. Deveria comprar antes de começar o ano. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Sabe, o grande problema nosso é que a gente não carrega mais a Bíblia. A irmã está tudo no celular. Esse é o grande problema. É a doença da humanidade. Celular. Mas se a gente conhecer melhor a Bíblia, a gente vai crescer mais das respostas de Deus para tudo que fazemos. Então, a Bíblia tem que ser a partir de hoje. Ela tem que estar conosco o tempo inteiro. Fala para o teu irmão: Bíblia, meu filho. Você quer receber realmente milagres? Carregue a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Como nós temos preguiça de ler a Bíblia. Eu pergunto aqui: quem conhece a Bíblia inteira? Quem já leu inteirinha a Bíblia?
Levante a mão para a gente saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o pai do padre já leu a Bíblia inteira, por isso que gerou esse padre bom. Parabéns para quem leu a Bíblia inteira. Porque tem muitos aqui que ainda não leu nem os 4 evangelhos. Se perguntar na sequência, nem sabe o nome. Mas quer exigir de Deus tudo. E Deus, Ele quer que você o conheça. Que você dedique tempo na leitura diária da palavra de Deus, na escuta de estudar a palavra de Deus. Ela por si própria já vai curando você, já vai libertando você desta angústia, desta tristeza, deste medo. E por isso, quem se torna amigo de Deus não falta nada. Mesmo que vocês venham que o padre Walter não tem tempo para atender vocês, vocês continuam amando ele do mesmo jeito, porque o amigo de vocês maior é Jesus, e ele te espera no sacrário todo dia, para falar com você, para curar você. E ela diz assim: aprendi como é decisivo crer que Jesus é maior do que meu sofrimento. Jesus é maior do que a minha dívida. Jesus é maior do que a minha divisão de família. Jesus é maior do que a minha doença. E aí ela diz assim: isto é, Ele tem poder e os meios para cuidar de todo padecimento. Realmente, devo crer, seu amor é maior do que a minha dor. Devemos crer que Deus nos dará conforto nos dias sombrios da aflição. Quem quer que ore por isso, confiante, terá a resposta de Deus no tempo dele. O grande problema nosso é o seguinte: a gente lê um salmo e a gente já quer que Deus dê tudo pronto para a gente. A gente faz uma novena de Santa Teresinha e a gente já sente no direito de Deus resolver o nosso problema. É ou não é assim? A irmã ensinou a fazer a novena da Via Sacra. Fiz 9 dias do mesmo horário, com uma vela benta acesa. Contemplei a Via Sacra inteira e nada mudou. O que a gente precisa entender é o seguinte: eu rezo e Deus responde no tempo que Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu sempre penso assim: se eu rezei uma novena, Deus não me deu uma resposta, é sinal que eu preciso continuar rezando mais, porque ainda não fiz a vontade de Deus do jeito dele. Vocês estão entendendo? Talvez vocês vieram aqui para o retiro hoje em busca de uma resposta, e Deus vai falar para você: acorda 3 da manhã todo dia para rezar o terço da misericórdia, porque eu vou estar te esperando. E aí? Irmã, mas é tão difícil na hora do sono melhor. Mas eu quero dizer para você que Deus sempre pede o melhor para a gente, porque Ele nos dá o melhor. E talvez a nossa resposta está na nossa obediência, de fazer o que Deus nos pede. Pode ser que eu estou pedindo para Deus um carro, Ele não vai dar, mas Ele vai me dar a saúde, o livramento de um acidente, vai me dar talvez uma graça que vai me surpreender, maior até do que aquela que eu estou pedindo. Então, eu preciso entender que a oração, ela está me salvando, ela está salvando a minha casa, ela é a luz da minha família, e eu estou rezando, e Deus, pode ser que naquela hora, não é tão importante
me dar a resposta da minha oração, mas Ele vai levar a resposta para alguém que está morrendo na UTI. Talvez a minha oração chegue até o outro lado do mundo. Então, eu preciso apenas rezar e esperar. Diz o salmista que a espera já é uma oração. Quanto tempo você está esperando? Então você já está em oração. Jesus, então, Ele enxuga tuas lágrimas, Ele te consola. Cada um de nós precisamos ser amigo de Deus, ter um lugar para estreitar este laço de amizade. Eu fiquei tão feliz de ler Obras Completas de Santa Catarina de Sena, que ela diz assim, que o nosso quarto é um lugar santo e sagrado, que nós deveríamos estreitar laços de amizade com Deus, transformar o nosso quarto numa capela, onde quando eu entro aqui, eu sinto que o sacrário está aqui. Quando eu entro no meu quarto, eu tenho que sentir a presença de Deus lá. De tanto que eu rezo naquele lugar, vai desenvolvendo uma mística. As paredes daquele lugar ficam impregnadas do poder e da presença de Deus. É ou não é verdade? Que cada um de nós temos uma montanha para falar com Deus. Eu digo para você como é bom a gente também não rezar de qualquer jeito, a gente reverenciar também, nem que for pôr um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora como sinal, para a gente entrar em intimidade mais profunda com o amor da nossa vida, que é Jesus. Como é bom ter um quarto de guerra, não é? Quem já viu o filme Quarto de Guerra? Quem não viu deveria ver. Todos nós precisamos de um quartinho de guerra, e um lugar que a gente batalha contra todas as forças do mal, um lugar que a gente desliga o celular, que a gente procura ter intimidade em escutar a palavra de Deus, em saber o que Deus pensa de mim, que direção Deus quer dar para a minha vida hoje. E qualquer palavra que eu ler da Bíblia é Deus falando comigo. Então eu vou me aprofundar aqui nesta leitura da palavra de Deus. Esta é uma verdade, ela diz, da qual posso testemunhar. Em períodos de solidão e tristeza, tenho experimentado que Jesus me dá uma completa satisfação. Seu amor é tão grande, Ele derrama em nosso coração a plenitude da alegria. Na doença e dor física, nos sofrimentos espirituais, conflitos interiores, tenho experimentado que a presença de Deus é triunfante. Quando eu rezo com a minha dor, quando eu rezo com as minhas lágrimas, logo eu experimento o abraço e o consolo de Deus. Por isso, se você está atravessando pelo deserto, atravesse o deserto com Jesus, e aí a tua vida vai ser muito diferente. Quando minhas orações não são respondidas, diz ela, não é que você talvez não reza direito. Toda oração é eficaz. Se você reza um Pai Nosso com fé, é uma oração eficaz. Se você reza uma Ave Maria com fé, é uma oração eficaz. Então, irmã, o que tem de errado? Que as minhas orações não são respondidas. E ela diz, quando as minhas orações ficaram sem resposta, o Senhor, em primeiro lugar, sempre me levou a perguntar se havia obstáculos que me impediam o atendimento. E com frequência, Ele mostrou-me um pecado de que eu não estava consciente, que obstruía o caminho. Por exemplo, um espírito de crítica, uma amargura, uma mentira, um juízo temerário, um orgulho, um pecado da gula, um pecado da inveja.
Qual é o pecado que está obstruindo a tua relação com Deus? Que está impedindo Deus de te dar uma resposta? Voltemos para o Bartimeu. Jesus para. Jesus primeiro diz para ele: coragem, levanta-te, ele te chama. Aí acontece algo no versículo 50, maravilhoso. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Aqui está uma pergunta importante. Primeira coisa, ele renuncia à vida de pecado, a vida velha. A capa simbolizava uma vida velha. Ele tomou a decisão de querer uma vida nova. E se eu tomo a decisão diante de Deus de ter uma vida nova, então eu preciso lutar dia a dia para viver essa vida nova. E ele então vai para diante do Senhor. E aí sim, ele reconhece que ele está diante de quem? Do Rabone, que significa agora o Senhor da sua vida, o senhorio da sua vida. Jesus, agora eu professo diante desse povo: Rabone, tu és o Senhor da minha história a partir de hoje. O Senhor agora é que governa os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas vontades. E aí Jesus diz para ele: que queres que eu te faça? Rabones, Rabone, respondeu-lhe o cego: que eu veja. Agora aqui está a beleza do ver. Meus amados, só a cura física para ele já era pouco. Só a cura e sair dali vendo todo mundo, isso é pouco. Tem muita gente que vem na igreja assim, só para buscar uma cura física. Mas o ver aqui vai além. Senhor, Rabone, eu não posso mais ter a mesma visão medíocre da que eu tinha. Só ver, andar, não basta. Eu quero ver com os teus olhos. Eu quero ter a visão do sobrenatural. Eu quero enxergar com a força do Espírito Santo. Eu quero andar conforme os teus passos. Eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Eu quero ser verdadeiramente um soldado de Jesus Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem: este faz parte do time de Jesus Cristo, o filho de Davi. E tanto é verdade que ele faz uma experiência profunda deste amor, que Jesus então respondeu ao cego. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E agora sim, depois dele ter esta experiência profunda de Deus, do amor de Deus, independente se Deus ia dar a visão ou não para ele, então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. É esta fé que eu e você precisamos buscar. Uma fé que nos salva. Uma vida com Deus que nos leva a um caminho de salvação. Nós não podemos ter uma oração medíocre de pedir só aquilo que é para o meu prazer nesta terra. Mas eu preciso viver uma experiência profunda do amor de Deus. Senão, meus amados,
no primeiro desafio ao sair daqui, você vai fazer como Pedro, negar o Senhor. Quando eu busco Jesus, independente do que Ele pode me dar, eu busco porque eu reconheço que Ele é o Senhor 100% da minha vida. Então eu vou começar a olhar que pecado que está rompendo a minha relação com Deus. O Bartimeu diz o quê? Filho de Davi, tende piedade de mim, eu pequei, olhe para mim. E nós? Quanto tempo faz que você não se confessa? Ah, irmã, mas eu vou falar meus pecados para o padre? Vai que ele conta para alguém? Não. O padre, se ele contar para alguém, é um problema dele. O importante é que você ficou livre. Para que carregar esse peso sobre você, se você pode deixar aos pés de Jesus? Irmã, mas todo dia eu cometo meus pecados. Mas de tanto você confessar a Ele, vai chegar uma hora que Ele vai perder a força dentro de você. Ele vai perder. Porque a confissão, ela tem autoridade e poder para expulsar o mal. E a tua verdade, a tua contrição, o teu arrependimento vai te levar a uma experiência profunda do amor de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. É a palavra de Isaías 59. Conheço bem esta palavra. Mas diz assim: mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59. Às vezes a gente diz: por que a minha oração não tem resposta? Primeiro eu preciso ver, tem algum pecado que está bloqueando a minha relação com Deus, que está impedindo a minha autoridade orante? O que está me atrapalhando? Eu preciso rever a minha vida. A Bíblia nos mostra que esses obstáculos à oração são pecados, como a recusa, por exemplo, de perdoar, Mateus 6,15. Raiva e discussões, 1 Timóteo 2,8. Falta de reconciliação, Isaías 1,15. Mateus 5:23 e 24. Toda sensualidade e gratificação de nossas paixões, 1 Pedro 3,7. Também 1 Pedro 4,8, Tiago 4,3. Envolver-se em ocultismo, Deuteronômio 18, do 10 a 13. Se envolver na desobediência, João 9:31, Deuteronômio 28. Não querer confessar os nossos pecados, Tiago 5:16. Avareza e ambição, pois daí e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante recebereis. Lucas 6:38. Há um outro versículo da palavra de Deus que deve ser aplicado a toda a nossa oração: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34:15. Tiago 5:16. Assim, quando às vezes parecia que Deus não estava atendendo as nossas orações, na verdade, Ele não podia responder, porque não fazíamos parte do chamado dos justos. Aí pega bastante, gente, porque a gente vê, e eu particularmente que estou nesse caminho de atendimento há anos, o grande problema das pessoas é que elas não conseguem renunciar ao pecado.
ela quer a graça, mas o pecado ela não deixa. Por exemplo, eu atendo muitos jovens que têm vício na pornografia. Eu atendo muitos homens casados, mulheres casadas, que têm vício na pornografia. É uma brecha muito grande. O devorador, ele rouba, ele vai roubando, ele vai corroendo como um cupim o coração do homem, até mesmo para ele acreditar que este não é um pecado. Mas eu digo para você, eu atendo centenas de pessoas. Quando a pessoa consegue renunciar a esse pecado, é como se tudo aquilo que ela esperou há anos começa a florir como uma bela primavera diante dos olhos dela. Eu encontro jovens que, enquanto estão no pecado da fornicação, aquele namorado nunca toma uma decisão de comprar uma casa e de querer casar. Quando esta menina ou esse rapaz renuncia o pecado de fornicação e vive uma vida de santidade, também purifica a mente daquele rapaz, se ele ama de verdade, de querer comprar uma casa e casar com ela. Agora, se ele não ama, se ele só amava a relação sexual, ele não consegue mais persistir naquele relacionamento, porque ali é carnal, e tudo que é carnal não tem um futuro feliz e vindouro. Então, talvez um minuto de prazer que você vive com o teu namorado, talvez é o prejuízo de você ter uma casa própria antes de casar, até mesmo os bens materiais. E quem fala isso é os próprios jovens. Quando renunciam o pecado da fornicação, eles dizem para mim: irmã Zélia, tudo mudou na minha vida, até o emprego que eu não tinha, Deus me mandou. Vocês estão entendendo como o pecado é a brecha para enfraquecer a nossa relação com Deus, e também pode ser um obstáculo de Deus não estar respondendo às nossas orações? Tem gente que tem o vício da mentira, é um vício, e às vezes ela tenta de tudo, a vida dela não anda. Mas por quê? Por causa do vício da mentira. E é tão forte o vício da mentira. Se vocês lerem as pessoas que mentiram na Bíblia, vocês vão ver que uma delas terminou na morte. Aliás, duas morrendo. Por quê? Porque é um pecado, e um pecado grave. Então, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então, a própria irmã está dizendo que ela não fazia parte com as irmãs desse chamado dos justos. Não éramos justos diante do Senhor, porque faltava em nossos corações o arrependimento. Somente aqueles que humildemente assumem suas faltas diárias diante de Deus e dos homens são justos aos seus olhos, e seus pecados são apagados pelo sangue do Cordeiro, pelo poder da confissão. Nós, Igreja Católica, nossos pecados são destruídos. No entanto, nossa natureza pecaminosa, visto como um todo, não constitui um obstáculo à oração. Se assim fosse, Deus nunca poderia responder a nossas petições. Porém, um obstáculo à oração é o pecado não confessado, do qual não queremos nos afastar. Por isso, devemos ir a Jesus diante do confessionário, se arrepender profundamente. Quanto tempo faz que você não se confessa? A irmã me confessa uma vez por ano. É pouco. Meus amados, quem realmente quer viver uma vida de paz neste mundo, a irmã não tem padre para confessar todo dia.
Se você tiver que ir no médico na outra cidade para fazer um exame, você não vai? E por que você não paga uma viagem para poder fazer uma confissão, então? Se não tem padre na tua cidade, ou se você não conseguiu encontrar. Sabe, o problema nosso é que a gente não valoriza aquilo que é essencial e primordiário. Não é primordial viver uma vida de santidade? Sim ou não? Então, se eu preciso me confessar, não é uma coisa importante? E aí, a palavra que vocês não pegaram, que eu perguntei, quando a gente então está doente, a gente deve procurar o que em primeiro lugar? É a farmácia? É o remédio? O que a gente deve procurar em primeiro lugar? É Deus? Olha só, Eclesiástico 38. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Toda medicina provém de Deus, e ele recebe presentes do rei. A ciência do médico eleva em honra. Ele é admitido na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não o despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água. Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhe a ciência da medicina, para ser honrado em suas maravilhas. E dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará, até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Agora aqui está, meu filho, minha filha, se estiveres doente, não te descuide de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos, purifica teu coração de todo o pecado. Aqui, então, está a resposta. A primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Confessar os nossos pecados. Buscar Deus. Porque Ele vai mostrar o médico e o remédio certo. A gente inverte as coisas, não é? A gente coloca tudo no primeiro lugar. Quando não dá certo, então agora vamos procurar Deus. Não. Deus já disse tudo na palavra. Eu só preciso, então, seguir. Então, Deus mostra para cada um de nós, está lá, o caminho que devemos seguir, vivenciando a Deus em nossas orações, conforme aquilo que pensamos, fazendo o caminho conforme o coração de Deus. Nós podemos ser um povo que celebra a vitória o tempo todo. Por isso, o primeiro passo para a minha oração ter resposta, eu preciso então fazer um exame de consciência. Sabe o que é exame de consciência? Tem gente que vai confessar, não sabe rezar nem o ato de contrição. Pergunta para o teu irmão, você sabe rezar o ato de contrição? Oração que a gente aprende quando a gente é criança. O padre fala assim, reza agora o ato de contrição. Você fica olhando para o padre. Pergunta para ele, você sabe o que é ato de contrição? De verdade, vocês sabem? Tem alguém aqui que não sabe o que é um ato de contrição? Também seja verdadeiro, porque a verdade vos liberta. Muito bem. O ato de contrição é muito simples. O bom seria se a gente pudesse rezar o Salmo 50, né? Mas a gente reza o ato de contrição muito rápido. Ó meu Jesus, eu me arrependo de todo o coração de ter pecado, pois eu mereci ser castigado, e eu ofendi a vós, meu Pai, meu Salvador. Perdoa-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Amém. Isso é um ato de contrição. Então, tem vários outros modelos, mas
É uma oração breve. Primeira coisa, então, eu preciso fazer um exame de consciência. Como está a minha relação com Deus? De quanto em quanto tempo eu me confesso? Para vir para esse retiro, você confessou? O retiro começa no confessionário. Irmã, tem um mês, tá bom. Mas quem tem mais do que um mês sem confissão já tem que confessar. Pelo menos, né, gente? A igreja pede uma vez por ano, mas um bom cristão precisa ir mais vezes. Vai além do que a igreja pede. Isso é ser um discípulo extraordinário. Segundo passo, eu preciso ter arrependimento, contrição, para poder fazer uma boa confissão. Eu quero dizer para vocês uma coisa: a confissão é um caminho de cura e libertação. Muitas pessoas doentes são curadas no confessionário. O confessionário é um lugar de exorcismo. Quando o padre levanta as mãos e diz: eu absorvo todo o teu pecado no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está fazendo um exorcismo. Esses dias eu tive um sonho de uma moça possessa. Era possessa mesmo, não era opressão. No meu sonho, ela estava com o próprio demônio no corpo. E aí, eu fui até o padre e eu disse para o padre: padre, o senhor só precisa chegar e absorver o pecado desta jovem, que ela imediatamente vai ser libertada. Olha, gente, eu digo para vocês que esse foi um sonho, mas eu já experimentei isso em vida. De estar num retiro meu, de acontecer uma cena dessa, e o padre chegar e dizer: minha filha, eu absorvo todo o teu pecado no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o demônio saía assim, olha, com violência, de tão forte que é, as mãos do padre levantada e dizendo estas palavras. A gente não tem noção, a gente tem uma beleza que é a igreja, um padre que absorve nossos pecados, e a gente não toma consciência de que o pecado faz tanto mal para a nossa vida. E por isso, esta é uma das razões de nossas orações não serem respondidas. E quem confirma tudo isso? O Catecismo da Igreja Católica. Vocês podem ler lá que um grande obstáculo para nossas orações não serem respondidas se chama pecado. Vamos ficar de pé agora? Eu não conheço você, eu não sei os teus pecados, vocês não conhecem os meus, mas diga para o teu irmão: Jesus te conhece. E sabe quem sabe também os teus pecados? O demônio. Que está louco para você não renunciar a esse pecado. Louco. Tem um livro que eu quero que vocês leiam: O Tratado do Inferno, de Santa Francisca, para vocês entenderem. Às vezes ele diz: mas é só um pecado. Eu nem falo pecadinho porque isso não existe. Só um pecado, irmã. Mas esse pecado pode nos deixar no purgatório por muitos anos. Meus amados, nós viemos para este mundo para rezar, ser santo, e a nossa meta é o céu. E por isso todo dia nós vamos ter que fazer muito esforço para a gente chegar no nosso lugar, que é a eternidade, sem preguiça, porque a preguiça também é um pecado, viu? Ai, não estou com vontade para a missa, estou com preguiça. E aí tem gente que ainda usa da palavra, né? Do verbo: eu estou com preguiça. Meus amados, não. Em nome de Jesus, quanto menos eu quero rezar, mais eu vou me esforçar em rezar. Porque desta forma
eu viverei um dia muito melhor, muito mais feliz. Levante teus braços para o céu. Vai rezando agora do teu jeito. Vai pedindo perdão a Jesus de todo o pecado que você cometeu. Vai falando com Ele agora. Ó Jesus, eu, irmã Zélia, eu estou aqui, e é de todo o meu coração que eu te busco agora, que eu reverencio diante da tua face. Perdão e misericórdia de mim, Jesus. Eu pequei contra o céu, contra a terra. Eu não sou digna de ser chamada sua filha, mas me perdoa. Eu vim aqui hoje, Jesus, porque eu necessito da tua graça. Como cego Bartimeu, eu saí da beira do caminho. Eu vim para fazer uma experiência profunda do teu amor, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Eu quero a libertação. Eu quero ser mais íntima de ti, Jesus. Eu quero agora a renúncia dos pecados que me maltratam, dos pecados que me impedem de ver a tua glória. Eu sei que o Senhor é misericórdia, mas eu me arrependo de todo o meu coração. Vem, Jesus, vem com o poder do teu sangue, com o poder da tua cruz. Me liberta agora. Eu sei que o Senhor já carregou na tua cruz as minhas enfermidades, o meu pecado. Eu creio que está diante dos meus olhos.